Então, vamos passar agora, professor, para a segunda parte. O professor vai fazer, então, agora uma análise um perfil aí, traçar um perfil da ESAF, o que a ESAF gosta mais, de doutrina, de jurisprudência, se tem muita pegadinha, se envolve muito mais raciocínio lógico, mais decoreba, como que é aí o perfil da ESAF e se houve alguma modificação significativa do concurso passado para esse aqui agora. Muito bem. Vamos à análise do SESC. O SESC foi, historicamente, a organizadora que fez praticamente não, todos os concursos de advogado da União, desde o primeiro, foram organizados pelo SESC. E a prova do SESC ela tem algumas características peculiares, principalmente a prova da advocacia pública. O SESP, ele não adota tanta pegadinha de jogo de palavras como a ESAF, como falou o professor Marcos na sua crítica. As questões elas não são tão casca de banana quanto a ESAF, embora haja casca de banana na prova, mas as provas do SESP elas têm se notabilizado ultimamente por sua característica jurisprudencialista. Ou seja, hoje em dia, estudar para concurso é ser um expert em jurisprudência. Daí a importância da obra da professora Tânia, daí porque a EBEG disponibiliza todo mês um informativo gratuito de jurisprudência, está lá no site da EBEG. Então, a prova é jurisprudencialista. Óbvio, lógico que você não pode se descuidar do estudo básico da doutrina e da legislação. Mas também não se pode ir para a prova do SESP sem ser conhecedor da jurisprudência dos tribunais, dos principais tribunais, STJ e STF, basicamente, dos principais temas que envolvem a advocacia pública e das principais disciplinas, constitucional, administrativo, civil, processo civil. Então, sem jurisprudência não dá. É preciso estudar a tríade, né? Lei, doutrina e jurisprudência, mas a jurisprudência ela domina a prova do SESC. Tanto na fase objetiva, quanto na fase subjetiva, quanto na prova oral, a incidência de questões que perquirem acerca do entendimento dos tribunais superiores sobre determinado tema é realmente uma constante. Em relação aos editais passados, o presente edital ele não traz muita novidade. Os editais passados eles já traziam o que eu considero como sendo inovação nos últimos concursos, que é a existência da prova oral, a limitação do número de pessoas ou de até uma determinada posição de classificação que vai para a segunda fase e também que vai enfrentar a prova oral. Nós temos aí uma expectativa, a Advocacia Geral da União tem uma expectativa que o concurso tenha mais ou menos 30 mil inscritos, o que será um recorde das inscrições para advogado da União. E, na verdade, é muita gente no país todo se preparando para o concurso. As inscrições acabaram agora dia 28. Deve estar sendo divulgado pelo SESC nos próximos dias o número de inscritos. E a prova, na verdade, traz algumas características especiais. No que diz respeito, por exemplo, ao cotejo do presente edital em relação ao edital passado, como disse a vocês, não há muitas diferenças. A prova, o edital passado, ele é praticamente a cópia do presente edital. Na verdade, a prova oral já existia no edital passado, a formulação das questões é a mesma do edital passado, provas objetivas com 200 itens, provas subjetivas com peça, parecer e dissertação, mais questões dissertativas e a presença da prova oral. O ineditismo ficou por conta do edital de Procuradoria da Fazenda, que incluiu a prova oral no presente concurso e retirou aquela questão específica da pontuação diferenciada a depender da disciplina, como o professor Marcos falou na sua Twitter. Em relação à bibliografia, muito bem, a bibliografia é uma questão muito delicada, porque a bibliografia vai muito da obra que você utiliza para entender a disciplina, e isso vai muito de acordo com aquilo que as pessoas conseguem entender. Às vezes você entende que um autor é muito bom, mas determinada pessoa não consegue entender tão bem o autor como entende um outro que não é tão bom, mas que é bom para ela. Eu geralmente digo que bibliografia é uma coisa meio que pessoal. Mas lógico, óbvio, se existe uma doutrina que está sendo seguida pela banca, que a banca dá uma atenção especial a essa doutrina para a formulação das suas questões,
Quando a gente consegue identificar, por exemplo, que a banca ela quase que reproduz pensamentos doutrinários de um determinado autor, óbvio que a gente vai indicar que as pessoas estudem por esse autor, porque, em tese, essas pessoas vão enfrentar menos dificuldade nas provas para identificar as respostas corretas a partir do entendimento de determinada doutrina. Por isso, eu e o professor Marcos, juntos, fizemos um documento em que nós indicamos a bibliografia sugerida a partir da nossa experiência de eternos estudiosos, não só para o nosso concurso, como para os dias atuais. Na verdade, eu chamaria a atenção, professora Tânia, e aí a gente pode falar um pouco com mais cuidado, para 4 disciplinas específicas, que seria basicamente constitucional, administrativo, civil e processo civil. Eu geralmente digo que para passar no concurso da advocacia pública, você não precisa ser especialista em nenhuma disciplina, mas você tem que ser bom em tudo. Você não precisa, imagino que para ser aprovado no concurso para juiz do trabalho, procurador do trabalho, você precisa ser muito bom, um especialista mesmo em trabalho e processo de trabalho, pela quantidade de detalhes que são cobrados nessas disciplinas, neste concurso. Mas para a advocacia pública, você precisa ser bom em tudo, em basicamente todas as disciplinas do edital. Você não precisa ser especialista em nenhuma delas, mas você precisa ser bom em cada uma delas, a ponto de resolver problemas jurídicos que envolvam a aplicação de todas essas disciplinas, seja de forma isolada, seja de forma conjunta. A prova subjetiva, na verdade, nada mais é do que a apresentação de um problema jurídico que envolve várias disciplinas do edital, colocados à disposição do candidato para que ele apresente a solução do problema jurídico de forma mais lógica, de forma mais adequada juridicamente para a defesa dos interesses do ente público. Então, para questões específicas de constitucional, administrativo, civil e processo civil, aí sim eu me sinto à vontade de conversar um pouco com vocês. O direito constitucional, eu recomendaria o estudo do direito constitucional esquematizado do professor Pedro Lenza. Não é, de longe, o melhor livro que exista sobre direito constitucional, não se trata disso. Eu gosto muito do direito constitucional, leciono direito constitucional e nós temos obras excelentes e muito além do que o professor Pedro Lenza apresenta na sua obra, mas é uma obra direcionada para concursos públicos, assim como a obra também do professor Marcelo Novellino, que eu também indico como preparatória para os concursos públicos, como também aquela obra do Direito Constitucional Descomplicado, do Marcelo Alexandrino. Essas obras, elas não são as melhores obras de direito constitucional. Ninguém vai fazer uma especialização em direito constitucional consultando e estudando essas obras, mas elas são obras direcionadas para concurso. Elas aplicam aquela técnica de estudo da tríade, doutrina, legislação e jurisprudência, e dão para você uma visão ideal, talvez, ou uma visão muito detalhada de como as coisas funcionam para provas de concurso. Além disso, elas trazem, no esboço do próprio livro, várias questões de concurso, dos últimos concursos, relacionadas por temas. Então, você estuda lei, doutrina e jurisprudência e ainda pratica. Então, a obra ela te dá, na verdade, um direcionamento específico de como isso pode ser cobrado nos concursos públicos e ainda te dá uma possibilidade de treinar esse conhecimento. Então, para concurso público, era isso que eu indicaria. Quero deixar claro que não tenho nenhum contrato com a editora nenhuma, nem com nenhum autor, então me sinto plenamente à vontade para dizer o que sinto e o que penso acerca de cada uma das obras, tá certo? Então, se trata, na verdade, de uma indicação particular, sem nenhum tipo de interesse comercial. Até porque não tenho obra escrita ainda. Quando eu tiver, aí eu indico a minha com interesse escuso, né? Direito administrativo, eu indicaria para estudar o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ao contrário do que se pode dizer das obras de direito constitucional, é o mestre. E direito administrativo para a advocacia pública, ele é fundamental. No curso de redação de peças que a gente vai enfrentar, direito administrativo é o cerne de tudo. Tudo envolve responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva. Sempre existirá uma ação em que um servidor ingressa em face da União para discutir alguma coisa específica do direito administrativo, remoção, remuneração, gratificação. Então, o direito administrativo é realmente uma cozinha
que você tem que ornamentá-la e deixá-la sempre limpa e muito bonita para os concursos de advocacia pública. Então, você não pode se descuidar de direito constitucional e direito administrativo. E a razão da indicação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello é que o SESC adora o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Muitas vezes, e eu realmente costumo dizer, eu ainda tenho digitalizado a minha prova subjetiva, o meu parecer da prova subjetiva da AGU. E o meu parecer da prova subjetiva da AGU é praticamente assim, um copiar-colar até das palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello em algumas passagens do livro. E eu quase que teria a nota máxima no parecer justamente porque o meu examinador, o proveniente lá do SESP, tem o Celso Antônio Bandeira de Mello como uma referência em direito administrativo e eu recomendo a obra. Quem, por acaso, não se adequar ao estudo do Celso Antônio, a forma como ele ministra a disciplina de forma escrita, a Maria Silvia é uma excelente opção para quem precisa estudar direito administrativo. No que diz respeito ao direito civil, aí o direito civil é muito extenso, o direito civil é imenso. E aí, para estudar para concurso público, você precisa ter uma estratégia. Sempre é necessário ter estratégia para ser aprovado em concursos públicos. Ninguém vai estudar lá o compêndio de direito civil, sei lá, do autor X, aqueles 12 livros ou coisa parecida. Eu recomendo o estudo das sinopses jurídicas, até porque muita coisa você consegue responder pelas sinopses, e também a obra do professor Flávio Tartucci, que me parece ser a das que existem, mais antenada com as questões que expliquei no passado, acerca da jurisprudência, acerca da doutrina, nova, principalmente depois da publicação do novo Código Civil, do funcionamento dos tribunais superiores sobre questões específicas. Então, seria a obra que eu recomendaria. E processo civil, que, assim como direito administrativo, é uma disciplina crucial, eu diria que ela é fatal, letal para a sua aprovação. Você precisa, na verdade, ter uma boa base em processo civil. Para processo civil, eu indico as obras do professor Fred Dier, assim como as obras do professor Marinoni, além do livro A Fazenda Pública em Juízo, do Leonardo Carreira da Cunha, que para a segunda fase tem que ser um livro de cabeceira, quase uma bíblia, para quem quer ser aprovado para a advocacia pública e não ter problema no enfrentamento das provas subjetivas. As demais disciplinas, eu deixei à disposição para vocês aí, o professor Marcos acaba de nos indicar o link da bibliografia elaborada por mim e por ele, para que vocês possam ler com cuidado e ver se a bibliografia se adequa ao esquema que vocês prepararam para a sua aprovação, o projeto e a estratégia que vocês prepararam para a sua aprovação. Lógico que livro não faz milagre, é preciso que você estude por livros. Hoje em dia, com toda a tecnologia que nos é disponível, é preciso que você estude por aulas, é preciso que você leia informativos, é preciso que você acople a jurisprudência ao seu estudo. Eu, particularmente, quando estudava para concurso, enquanto eu estava lendo lá um capítulo do livro, sei lá, Responsabilidade Civil, lá pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, então eu ia pesquisar toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade civil do Estado, e eu anotava toda essa jurisprudência juntamente com o capítulo do livro, porque quando eu revisasse a matéria, eu já teria ali a jurisprudência acoplada ao livro para poder estudar. Hoje, com a obra da professora Tânia, com tudo que é disponível aí em termos de jurisprudência, as informações são bem mais acessíveis e vocês podem acoplar o estudo da jurisprudência ao estudo da doutrina, porque isso é fundamental. Para a prova, isso é fatal. Sem jurisprudência, ninguém passa. É importante perceber que a forma pela qual os concursos acontecem nos dias de hoje, do meu concurso para frente, praticamente, 2006 para frente, a Advocacia da União ela não está mais interessada em selecionar as pessoas que têm o conteúdo jurídico. Não somente isso. A Advocacia da União está ávida por selecionar as pessoas que pensam como advogados públicos, pessoas que têm a mentalidade da advocacia pública já incutida na sua forma de pensar o direito. Cada vez mais os concursos eles não selecionam profissionais que se transformarão em juízes, promotores, procuradores, advogados públicos. Os concursos eles tentam captar aquele que já tem uma mente propícia à aplicação do direito na forma pela qual, ou da forma que o cargo que você vai exercer através da aprovação daquele concurso exige que se faça.
Então é preciso, desde já, sentir-se advogado público sem ocupar o cargo de advogado público. É preciso ser advogado público sem cargo, para que você possa almejar com tranquilidade e alcançar com tranquilidade o seu cargo na advocacia pública. Por isso que nas nossas aulas na EBEG, por isso que no curso de redação de peças judiciais, nós temos tanta preocupação em fazer com que os senhores pensem, entendam e discutam como um advogado público age diante de situações específicas, e é por isso que o curso tem tido tantos adeptos, o que desde já eu agradeço. Então, em relação ao estudo da bibliografia indicada, é isso. Estudar por esses autores, por aulas, por jurisprudência, e tentando captar tudo que a advocacia pública precisa de conhecimento para o enfrentamento das questões próprias de um advogado público. Maravilha, professor. Deixa eu fazer duas perguntas que eu acho pertinentes que estão aqui na timeline. Orientações normativas e as súmulas da AGU, se precisa estudar ou não. Muito bem. Isso é uma questão que todas as vezes me é perguntado, seja no Twitter, seja no Facebook. Sim, é importante, é importante. Eu não diria que é crucial, porque alguns concursos passam sem que nenhuma das instruções normativas ou súmulas da AGU sejam cobrados. Mas, por exemplo, no meu concurso em 2006, o estudo das súmulas e das instruções normativas foi fundamental para que eu acertasse uma questão, na verdade era o parecer da prova subjetiva, que perguntava se a Delegacia Regional do Trabalho poderia aplicar multa ao município que estivesse desrespeitando a norma trabalhista. E existia um parecer normativo da AGU que tratava exatamente do tema, dizendo que sim, é possível que o Ministério do Trabalho aplicasse determinada multa. Então, o estudo das instruções normativas, súmulas e pareceres normativos da AGU, eles, na verdade, vão te dar uma tranquilidade maior em saber como a advocacia pública trabalha nesses temas, para que você possa enfrentá-los nas provas subjetivas, principalmente nas provas subjetivas, no exercício lá da redação da sua peça judicial, do seu parecer, das suas questões discursivas. Então, eu diria que é um estudo adequado. É um estudo adequado. Agora, também não posso dizer que as pessoas passam no concurso da AGU sem nunca terem estudado súmulas, instruções normativas e pareceres. Sim, muitas pessoas passam e só passam a ter conhecimento dessa normatividade depois da aprovação. Agora, eu imagino que, sendo necessário, sendo possível, adequar ao seu estudo as instruções normativas da advocacia pública, súmulas, pareceres normativos, é interessante que você leia-os, até para saber que posicionamento a advocacia da União toma em determinada situação. No curso de redação de peças judiciais, que está sendo ministrado praticamente por mim e por alguns outros professores, mas eu vou ficar com grande parte das peças, eu tenho a preocupação de montar, porque o curso ele é desenvolvido rapidamente da seguinte forma. Nós estudamos, por exemplo, nós vamos estudar amanhã no INVAD a contestação. Então, eu trago todos os aspectos doutrinários acerca da contestação, isso dá mais ou menos 1 hora de aula, depois eu trago um caso prático, estilo como é cobrado em uma prova de concurso, e depois nós resolvemos a contestação praticamente com a redação dessa contestação. Nós vamos redigir lá desde o excelentíssimo senhor juiz, o excelentíssimo juízo da vara X, até o advogado da União, que é a última informação da sua peça. Então, nesses casos práticos, eu tenho tido a preocupação de trazer para as pessoas que participam do curso e para todos vocês que vão participar amanhã do INVAD, com um link direto, que é BEG e o Jurisprudência e Concursos vão disponibilizar, a ideia de trazer sempre algum tema em que a advocacia pública tenha uma instrução normativa, um parecer ou uma súmula, para que na própria aula você tenha acesso a essa informação sem a necessidade de estudar especificamente tudo isso um por um. Mas eu recomendo sim, é algo plenamente recomendável, que você estude, até para formar essa consciência de advogado público, já e desde já, o estudo das instruções normativas, súmulas e pareceres da advocacia pública. E uma outra informação que eu preciso dar acerca desse ponto é o seguinte: se por um acaso o SESP se posicionar de uma forma contrária à instrução normativa do SESP, da AGU, ou súmula, ou parecer normativo, fica fácil de você preparar o seu recurso depois.
também te dá tranquilidade de responder de acordo com o que pensa a advocacia, sabendo que se eventualmente o SESP entender de forma contrária, você tem garantido aí os argumentos para interposição do recurso de determinada questão, determinada prova subjetiva, enfim, determinada resposta entendida como correta pela banca.